fiquei impressionado. Tá num alto nível esse negócio aqui. Alto nível. É. Roupa de steampunk, falei, mano, esse cara, acho que é um cara pra trocar ideia com ele, mano. Aí eu marquei... Que o Marco deixe o logo do Steampunk Santos ali, que foi a primeira lâmina que vocês fizeram. Eu acho que serve de cenário, eu acredito que eu e o Carlos Alberto não tenhamos lâminas. Primeiramente eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui e dizer que eu me sinto muito honrado em estar nesse painel com o professor César, com a professora Mônica, com o professor Marco, o professor Carlos Alberto, sendo um professor também, porque eu noto aqui uma perspectiva que deve interessar a todos nós, né? Eu cresci com uma ideia de que a universidade, ela trata de grandes conceitos, grandes noções teóricas, os grandes nomes da tradição ocidental, e nós vemos aqui professores estudando podcast, professores estudando cultura steampunk, cosplayer, fenômenos inexplicáveis, né? E professores que escrevem ficção, que é o meu caso, e o caso do Carlos Alberto. No meu caso, nos 10 minutos que me cabem, né, como um bom professor, eu sou bem preocupado na questão da pontualidade, eu vou falar a respeito de um projeto que também é um projeto de professores, que é um romance chamado Guanabara Real. Tá dando falha aqui. Guanabara Real, Alcova da Morte, que é o último romance que eu publiquei, que saiu ano passado pela editora Atlético, e que é um romance que parte de um projeto que eu tenho com 2 outros professores da Universidade Federal de Santa Maria, que é a Nikellen Viter e o Azé Cordenons. Acho que aqui, isso, esse não tem problema no cabo, né? E a voz sai mais melodiosa, assim, melhor, né? Tá bom. Nós três somos amigos e nós três somos escritores steampunk. A Nikellen tem um romance chamado Territórios Invisíveis, o Azé uma série steampunk chamada Le Chevalier. E nós somos 3 professores, eu professor de literatura, o Azé é professor de arquivologia e ciências da informação, e a Nikellen professora de história e uma feminista muito ativa, né, em vários eventos no interior e também na capital lá do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma ideia, um romance steampunk que tivesse 3 personagens. E esse romance, curiosamente, ele vai ao encontro do que a Mônica falou agora há pouco, né, a respeito de uma visão idealizada do passado, que a princípio seria essa remontagem do período vitoriano, com um período elegante, charmoso, aconchegante, atraente, né? Mas ele vai ao encontro para indiretamente contrariar e exemplificar do que a Mônica e o Marco encontraram no contexto do steampunk, né? Todos nós sabemos que o romance histórico, ele nunca trata do seu enredo, ele trata do seu período de produção. Então, um romance histórico sobre a Revolução Francesa, escrito em 2018, trata de 2018. E não sobre a Revolução Francesa, quanto muito de como nós, em 2018, vemos a Revolução Francesa. No caso do steampunk, sim, nós estamos voltando a um passado para recriar esse passado de forma retrofuturista, mas dificilmente nós estamos voltando a esse passado ignorando as questões que nos interessam hoje. Então, nosso desafio para esse livro, para a Alcova da Morte, foi criar um romance que fosse protagonizado por uma tríade de pretensas minorias. E eu vou dizer por que pretensas minorias, né? É uma agência de detetives no Rio de Janeiro de 1892, e essa agência ela é formada por 3 personagens. Um deles é o Remy Rudá, que é um dandy indígena místico, com uma sexualidade um pouco ambivalente. Do outro lado, né, nós temos o Firmino Boaventura, que é um engenheiro positivista negro. E no centro, né, dessa dupla que brinca com razão, misticismo, magia, ciência, nós temos Maria Teresa Floresta, que é a dona da agência, né, e a voz feminina que acaba, né, coordenando as ações e muitas vezes as implicâncias desses dois sujeitos. Ou seja, um romance protagonizado por uma mulher. A personagem feminina aqui não é a vítima em perigo. A Maria Teresa Floresta é uma personagem feminina atuante e a personagem que toma as principais decisões. Essa agência de investigação só existe por causa dela. Nós temos um indígena e nós temos, né, um personagem negro logo após, né, um período de escravatura no nosso país, apesar de ser um romance steampunk que brinca, né, com uma visão diferente do passado. Quem é o vilão? Aí com o vilão nós trabalhamos, né, com a ideia do Barão do Desterro, né, que é um homem muito poderoso nessa nova Rio de Janeiro, e que é o
estereótipo sobre muitos aspectos, né, do caucasiano heterossexual com preocupações políticas, financeiras, né, de dominação, poder, opressão, etc. Né? E é muito engraçado a gente fazer esse exercício porque é um exercício de o que é o Brasil em 1892, e a Annie Kellen é absolutamente obsessiva com detalhes históricos, né? Então ela ficava reclamando se eu colocava um personagem X usando um colete Y, porque ela disse que esse personagem nunca usaria esse colete, porque ela também tem uma especialidade em moda, né? E ao mesmo tempo os cuidados de tecnologia do AZ, as minhas preocupações com estilística literária, como professor de literatura, a gente queria que esses personagens falassem como personagens de 1892. Para tratar Rio de Janeiro de 1892, não. Para tratar o Brasil de 2018. E para tratar não apenas quem são essas pretensas minorias, né? O principal absurdo dessa expressão é o fato da gente tratar o feminino como uma minoria, sendo que nós estamos falando apenas da metade da espécie humana. Né, ou outras etnias como minoria, uma vez que nós sabemos que são grupos com cultura, com opiniões, pontos de vista, perspectivas absolutamente coerentes e absolutamente valorosas em relação a qualquer outra cultura. E o exercício do Alcova da Morte foi colocar esses três protagonistas, né, na frente do palco, protagonistas que não costumam, né, estar na literatura de ficção científica tradicional. Nós temos, por exemplo, no próprio Júlio Verne, né, que é um autor que eu adoro, né, minha formação literária não seria nada sem Júlio Verne, mas que é um autor que um pouco exemplifica, né, quem são as mulheres naquele século, quem são os estrangeiros naquele século, né, como é que etnias diferentes e perspectivas diferentes são retratadas por esses heróis, que na maioria dos casos são brancos, são caucasianos, são heteronormativos, e por aí vai. Né? A recepção que nós estamos tendo com a Alcova da Morte tem sido muito positiva, tanto em escolas, né? nós três, eu, Annie Kellen e a Zé, nós temos essa preocupação de levar a ficção que nós escrevemos para escolas, para discutir com professores, para discutir com alunos, né? E pensando especialmente num livro que possa ser consumido por diferentes faixas etárias. Horizonte, volta só um minutinho na moça, por gentileza, aqui. O que acontece aqui? Um outro conceito que a gente trabalhou bastante para falar dessas práticas é o de teatralidades, que teria a ver com um certo momento em que se abre um espaço pelo olhar para a ficção. E que existiria, na verdade, algumas regras que são sabidas da teatralidade. Um ator, quando está no palco, ele mata, mas ele mata de mentira. Se matar de verdade, vai acabar a peça. O que a gente verificou nessas práticas é que há uma performance, há uma teatralidade, que é essa representação. Entretanto, também há um atravessamento da realidade. Quer dizer, claro que as pessoas ali... Eu lembro, tem um cara do cosplay, um menino, um cosplayer, que diz assim, eu faço tudo como o espantalho, só não estou matando. Sim, né? A gente tem aqui vários capitães que não vão matar, né? Que estão aqui com as armas, mas não vão matar. Entretanto, a gente espera, essa moça, o que ela diz, por que ela estava vestida desse jeito, de um steampunk Star Trek, né? Era um crossover aí que ela estava fazendo. Porque ela disse que ela estava como protesto em relação ao assédio que algumas cosplayers tinham sofrido nas redes sociais por estarem com roupas curtas, que é uma coisa que tem acontecido de um tempo para cá. E, quer dizer, nesse momento, a teatralidade, ela fura o conceito, né? Porque ela está como, de um certo modo, um ativismo, entretanto, teatralizando, né? Isso é legal. E a última imagem que quero mostrar é de Belo Horizonte, é do Trem Pelim, para voltar aí a imagem do futuro. Aqui é tudo Paranapiacaba, né? Aqui. Então, em Belo Horizonte, a gente encontrou, então, na loja Steampunk, um grupo que trabalhava com as localidades, com a cultura brasileira, local. Não só local Minas, mas com a ideia do Brasil. Então, eles criaram esse... um lampião steampunk, né? Para mostrar o quanto que o lampião está perto, a estética do lampião está perto da estética steampunk. E outra coisa interessante, o couro, o uso do couro, as próprias armas. Agora, um Trem Pelim, por favor.
Ali foi uma brincadeira que eu mesma fiz, vestida disso. Então, aqui, por exemplo, é uma marca muito de Minas. Eles criam um trem-pelim. Então, por quê? O Zeppelin é um clássico, né? Desde o Júlio Verne, na literatura steampunk, e como essas práticas vão se apropriando. Só que eles marcam com o trem, que é aquela coisa mineira, né? Ah, esse trem, ah, é um trem bom, ah, esse trem. Então, esse vocábulo se transforma num objeto para representar esse passado interpolado pelo futuro, né? Que era o que a gente estava falando lá. Então, esse trem-pelim é um exemplo dessa memória do futuro e desse consumo aí de materialidades que a gente está falando. Eles fazem tudo isso, eles criam, fazem as oficinas, como muitos eventos e grupos de steampunk trabalham. Uma pergunta de duas partes. Acho que nem precisa do Mike, precisa? Mas pelo menos deixar oficial. É uma pergunta de duas partes. A primeira delas é: vocês já pararam para pensar no fato de que vocês estão, entre aspas, reacendendo a chama de um estilo de escrita de ficção científica que não é mais tão popular hoje em dia e que está voltando a se popularizar por gente com paixão, que é o que vocês estão fazendo agora? Vocês já pararam para pensar que vocês estão ajudando a repopularizar o steampunk no Brasil? Como vocês se sentem sobre isso? E a segunda pergunta, segunda parte, não importa. Vocês estão se divertindo? Só da minha parte, assim, eu tenho um canal, como o Felipe falou, que chama Canal Steampunk, que é um canal falso sobre steampunk. E ficção científica também e tudo mais. E pela minha parte, assim, principalmente por ajudar na websérie, assim, foi uma coisa assim muito feliz. Eu me senti honrada por ter sido chamada, por ter ajudado na parte do figurino junto com a Thaís. Fala oi pras pessoas. A Thaís e a Jessie também. Teve outras pessoas que ajudaram. O Alexandre Bader ajudou com o Props, o Hermes, o Calixto. Teve várias pessoas dentro do steampunk que ajudaram a gente nesse processo. E pra gente, assim, eu que estou fazendo o canal já fazem 3 anos, é muito gratificante e principalmente estar participando com essas pessoas maravilhosas aqui, que eles estão cada vez mais se interessando mais pelo assunto, cada vez indo mais atrás e assim, popularizando mais o steampunk realmente. A diferença do steampunk, justamente por causa do meu doutorado, né, que eu tinha feito um trabalho sobre cosplays e eventos de anime no Brasil. E eu lembro, eu nunca vou esquecer que a minha orientadora falou assim, lá na PUC do Rio de Janeiro, ela falou assim: Carlos Alberto, me chamava, você veio a defender, mas por favor, não me venha de cosplay. Aí eu olhei, né, falei assim, preconceito até com a minha orientadora, né, mas enfim. Aí eu falei, não, fica tranquila, eu levei algumas coisas em cima da mesa, mostrei e tal, aí não fui de cosplay. Mas a partir daquela data eu fiquei apaixonado pelo steampunk, eu acabei descobrindo o steampunk, né, por conta das minhas pesquisas, né, e eu fiquei curioso, saber o que era e tal. Falei com o Bruno lá do Rio de Janeiro e eu perguntei para ele por que não tinha uma loja no Paraná, né, aí ele falou, porque você não fez. E eu resolvi fazer, né, isso já tem 10 anos, né, e eu acabei fazendo. E com o tempo a ideia era estimular o pessoal a desenvolver escritos, né, participar com contos, romances, enfim, mas não deu muito certo. Aí eu vi que lá o negócio do pessoal queria fazer eventos fechados, festas, steampunk, que é o que a gente faz até hoje. A gente fecha um bar lá e faz um evento steampunk onde as pessoas vão vestidas e a gente fica ali dentro, né, curtindo shows e atrações que tem a ver. E no final a gente faz um concurso de steamplay, né, com premiações. E eu percebi que essa parte de literatura, acho que só eu e o André, que está ali, acabou de entrar, aquele rapaz com a bandeira lá, nós dois somos os únicos que realmente se interessaram em partir para a parte de escrita. Inclusive, recentemente saiu um livro, né? Você lembra o nome do livro? Eu sempre esqueço. Steampunk ou Contos do Mundo a Vapor? Contos do Mundo a Vapor. Mas é legal, assim, ver que o pessoal tá ficando curioso, que eles vão atrás, e com eventos que nem a gente tem feito pelo Brasil, cada vez mais, assim, é bem gratificante. Inclusive escritores, muitos escritores têm procurado o canal, muitas pessoas que querem fazer jogos, nossa, tem muita coisa crescendo e eu acredito que daqui, sei lá, uns 2 anos, assim, eu acho que vai estar bem diferente, vai estar equiparando com o Cyberpunk. Olha que da hora, quanta obra de arte. Ah, que da hora. E o trem?
é muita poesia.